nós vamos chamar a professora Marília Ferreira. Vem cá, minha amiga! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Tudo Bom, minha bem? querida? Tudo beleza? Tranquilo. Professora Marília Ferreira, Tudo. craque aqui em linguagens, não é? Professora, tá certo? Quais são os conteúdos aí que você está trazendo hoje? Hoje nós vamos falar sobre 3 momentos muito importantes, sempre lembrados na prova do Enem, né? 2 escolas, o romantismo e o modernismo, que são 2 escolas revolucionárias. Vamos trazer um pouquinho da teoria literária também. Beleza, olha lá, a professora vai trabalhar conteúdos aí de literatura. Então vai ser showzaço. Porque não esqueço, nós estamos completando aí 100 anos de Semana de Arte Moderna, que foi o evento que inaugurou o modernismo, tá certo, no Brasil. Solta a vinheta aí. Bom dia, gente. Bom dia a todos os nossos alunos aqui do canal Educação, da Rede Seduc, né, que acompanham as nossas aulas pelo canal e acompanham o pré-ENEM da Seduc. Bom dia a todos os nossos alunos que estão no YouTube e que estão também acompanhando as nossas aulas pela TV Meio Norte, que está retransmitindo hoje a nossa live, né, do pré-ENEM Seduc aqui. A todos aqueles pré-vestibulanos do Brasil que nos acompanham também, aí nosso bom dia, né? Bom dia para que a gente possa aí trazer muitas informações. Como eu falei há pouco com o professor Wellington, nós vamos trazer a competência 5 hoje, tá? Competência que trata dos estudos literários, as abordagens relacionadas às escolas, teoria, muito importante, principalmente porque se você estiver pleiteando aí uma vaga num curso bem concorrido, você sabe que você tem que arrasar na prova dos primeiros dias, né? Do primeiro dia, do primeiro domingo, que é a prova de linguagens, tá? Fazer uma ótima pontuação em produção de texto e também fazer um bom projeto de resolução na prova de linguagens lhe dá conforto e segurança para enfrentar o SISU, que é muito competitivo dentro dessas possibilidades. E a gente teve aí já um aumento no número dos inscritos, isso faz com que o certame vá aí para um nível de dificuldade de aquisição de vagas maior, não de dificuldade de prova, mas a questão mesmo da competição, né, daquilo que você precisa colocar. E aí a gente vai estar trabalhando com vocês para que a gente possa aí ter essa noção. Bom, no nosso material de hoje, vamos aqui a nossa cartela, vamos trabalhar aí a literatura. Como bem disse o professor Wellington aqui, nós vamos de competência 5, para a gente poder trazer para vocês. Como eu havia dito, nós vamos trabalhar 2 escolas e um conceito de literatura, tá? Que a gente vai observar que na competência 5, a gente tem 3 habilidades. A habilidade do contexto histórico, a habilidade dos recursos, estilos e características, e a habilidade que seria a herança desse momento aqui dentro da literatura, tá? E aí a gente vai para o romantismo, que é uma escola muito interessante, já que ela foi a nossa grande mudança do contexto histórico, né, e cultural, ocorrida no século XIX, que acompanham as mudanças políticas, né, sociais, que ocorreram dentro daquele século. E aí a gente vai ver que é o grande momento em que a literatura brasileira vai deixar de ser uma literatura feita no Brasil para ser uma literatura do Brasil, né? Muito embora que a gente não consiga ainda levantar com toda a propriedade possível conceitos de brasilidade, mas já há um conceito importante, que é o nacionalismo, né? E aí a gente vai ver que o nacionalismo já é o primeiro passo em torno aí dessas conquistas, tá? É claro que isso aqui, gente, essas informações, como o professor disse, você não precisa mais decorar, já vem lá no suporte, mas é para você mencionar ou mensurar aquilo que o romantismo identifica-se, né? Deixa eu colocar aqui a nossa setinha para que a gente possa, pronto, a canetinha já está aqui em vermelho, para que a gente possa identificar a primeira metade, né? Metade do século
XIX. É aquela que costumeiramente é relacionada ao surgimento do modernismo. O modernismo surge necessariamente em 1836, quando esse brasileiro publicar as primeiras manifestações de poesia, né, com características românticas. É um livro que necessariamente só aparece sendo referido a ele como sendo o introdutório do romantismo no Brasil. E os Suspiros Poéticos e Saudades mostram que o evento já vai começar a acontecer, principalmente depois da independência política brasileira. E aí, olha, esse ano, que é posterior ao ano de 1822, mostra que aqui a gente vai discutir questões importantes, principalmente, olha, a principal referência da literatura, o nacionalismo, né? O romantismo, ele se apega muito a esse conceito de que, como manifestação artística, nós tínhamos que mostrar aos brasileiros a nossa face, né? A Moreninha, nossa primeira narrativa, porque a questão que nós vamos falar vai ser uma grande novidade que o romântico vai trazer. A prosa brasileira. Não existia ainda, dentro da literatura, até a chegada do romantismo, quem escrevesse prosa de ficção. Nós tínhamos aí, antes, no Barroco, nós tivemos prosa sermonística. Lá no arcadismo nós tínhamos prosa, mas era épica, né? Ou melhor, não era nem prosa, era narrativas épicas que aconteciam nos versos, né? E agora a gente vai ter essa estrutura que passa a ser extremamente conhecida dentro desse processo. Bom, é para falar da prosa romântica, principalmente porque em 1844 Joaquim Manuel de Macedo transformou o seu livro num sucesso. Sucesso que conquistou o público. O romance romântico foi um produto artístico de muito sucesso. As pessoas amavam os romances, porque os romances traziam as questões sentimentais e também traziam as questões relacionadas ao movimento romântico, ao nacionalismo, por exemplo. Olha os formatos de texto que o romantismo produziu. Narrativas que se centravam na corte, lá na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. A maior parte dos romances urbanos do romantismo tinha como pano de fundo os costumes de quem era aí representante daquele cenário, daquela cidade, que era a capital do Império Brasileiro, né? Além disso, a gente teve vários romances que fizeram verdadeiros passeios pelo Brasil em torno com as suas narrativas, né? Eram os romances regionalistas. Imagina uma época que não se tinha estrada, que não se tinha ônibus, nem avião. Conhecer o Brasil era coisa que a gente tinha uma associação muito grande com um espírito aventuresco. E o romântico, ele diz, olha, você pode vir nessa aventura sem sair do lugar. Leia uma narrativa nossa, uma narrativa regionalista. Aí você descobre como era o Amazonas, como era o sertão do Ceará, como eram os pampas gaúchos, como era a vida de quem vivia lá no Pantanal. E aí você tinha, olha, a possibilidade de trazer esse romance regionalista. Além disso, ó, nós tivemos os focos nacionalistas, ó, o nacionalismo aparecendo novamente aqui. O nacionalismo aparecendo com a sua representação de história, em que o herói nacional, ou então o processo de formação da nossa nacionalidade, acontece em romances que resgatam os índios brasileiros. E o histórico é isso, é falar da época de Cabral, é falar da época pós-cabralina, né, lógico, e de todos os grandes eventos. Então, o romântico foi sucesso porque ele escreveu para todos os gostos, né? Escreveu narrativas que misturavam sentimentalidades com também aí representações, vamos dizer assim, representações nacionalistas. Esse quadro do Almeida Júnior representa bem o que era o romantismo e o que foi a prosa. Essa jovem donzela, sentada na sacada de sua casa, está, olha, sem se ligar no ambiente ao seu redor. Está se deliciando com a leitura. Esse mesmo conselho que o professor aí, Wellington deu, né? De você
aproveitar o tempo livre, qualquer tempo, e fazer o uso da leitura. Então, é um universo importante, porque foram os primeiros a defender a leitura como uma forma de diversão, até porque você se diverte também dormindo, né? Você se diverte relaxando, tendo contato com boas coisas. E aí essa obra atrair, olha, como ela está atenta aqui a essa leitura. Por quê? Porque tinha as idealizações, aquelas personagens que todo mundo sonha, né? Representantes de uma idealização que o romântico levantou a bandeira e defendeu. Todo mundo é perfeitinho dentro das obras do romantismo, tá? Era a visão deles de sociedade, mas o romântico é assim, só mostra a sua subjetividade. A visão pessoal dele era representar narrativas que apresentavam os valores e os comportamentos que os burgueses precisavam ter. E lembrem-se, são sempre comportamentos conservadores, tá? Ninguém vai atrás aí de coisas revolucionárias ainda não. Era para ser o quadro perfeito, essa moça sem nenhuma preocupação, lendo deliciosas narrativas que atraíam pelos excessos sentimentais, como também pelos valores conservadores que traziam. Então, gente, era essa a forma de se misturar. Olha a fórmula do, vamos dizer assim, sucesso. Bote aí uma historinha de amor, bote aí valores positivos e, no final, o herói representando, as personagens representando aquilo que seria a nossa nação. Então, é aquilo que vai aparecer dentro das narrativas do romantismo brasileiro. Bom, aí a gente tem a questão para a gente poder aí discorrer. Portanto, ilustres e não ilustres representantes da crítica, não se constranjam, censurem, piquem ou cale-se como lhes aprouver. Não alcançarão jamais que eu escreva neste meu Brasil coisa que pareça vinda em conserva lá da outra banda, como a fruta que nos mandaram em lata, né? O povo, perdão, o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera. José de Alencar. Importante, você sempre pegar as dicas, Observe que esse texto é um texto do José de Alencar. E o José de Alencar foi um escritor romântico, um dos mais produtivos, né? Escritor romântico, um dos mais produtivos. Escreveu, por que ele foi produtivo? Porque ele escreveu romance urbano, romance regionalista, romance indianista e romance histórico. Então, teve personagem lá, naquela época, personalidade artística que tenha sido mais produtivo, né, em torno daquilo que seria colocado. E aí a gente vai ver que ele se destaca dentro da prosa romântica. Como? Porque ele faz e acontece defendendo, principalmente, ele diz, pode me criticar, mas eu jamais vou escrever nesse meu Brasil questões que não sejam nacionais. E aí ele defende, de uma certa forma, no discurso, né? Porque os críticos dizem que é só um discurso, mas tudo bem, né? Vamos lá dentro desse aspecto aqui. Ele defende o nacionalismo. Ele diz, olha, por que a nossa língua, aquela pessoa que chupa manga, o caju, que são frutas nacionais, não pode falar com a mesma destreza como os portugueses, né? Não pode, vamos dizer assim, trazer essas questões aí. Aí a gente vai encontrar aqui, o suporte da questão. José de Alencar recebeu de um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, olha quem? Machado de Assis, o título de patriarca da literatura brasileira. Por que ele é patriarca? Porque ele é o pai, ele é o chefe da literatura brasileira. Considerando o contexto histórico-literário do romantismo, século XIX, literatura profundamente nacionalista, é isso que você tem que lembrar lá na hora. Olha a dica, botar a cuca para sair trazendo as informações importantes, tá? E a atuação do escritor cearense na literatura nacional, é o maior escritor de produção romântica, né? Compreende-se que, vamos lá, primeira questão.
Envolvidos pelo ideal político da independência, Alencar e outros escritores românticos empenharam-se na construção da nação brasileira, através da luta pela emancipação da língua e da literatura nacional. Eita, professor, esse daí, será que ele foi um revolucionário? Vamos, letra B. Na história da literatura brasileira, no percurso que vai do romantismo ao modernismo, a bandeira da ruptura com os princípios da imitação aos clássicos é empunhada por todas as escolas literárias. O texto dá a entender que a língua se adapta ao meio para onde foi levada, mais precisamente aos órgãos fonadores e à alma do povo que fala. Daí o escritor defender a ligação da cultura com a Europa. Letra D. O problema da adaptação da arte brasileira à europeia está apenas no tocante à língua, pois os nossos estilos artísticos são perfeitamente semelhantes. Letra E. No segundo parágrafo, Alencar concorda metonicamente, por meio das frutas, com a aproximação do ambiente cultural brasileiro ao ambiente europeu. O que é que você acha aí, gente? Ó, vamos lá. É claro que a alternativa correta é a letra A. No histórico da literatura, eles lutaram pela literatura brasileira, né? Qual era a literatura brasileira? Aquela que falava a nossa língua. Tanto é que ele fala, olha, essa língua que nós falamos é tão boa quanto a língua dos portugueses. Então, por que falar deles? Por que não falar a nossa se a gente tem o mesmo sabor? Se nós temos a mesma especificidade. Então, aqui o nacionalismo romântico, ele é parcial. Ele defende, por exemplo, identidades, situações de identidade que nos caracterizam. E aí a gente vai ver que uma das coisas que ele mais se identifica, né, é com a linguagem, que era para realmente mostrar a linguagem que ocorria no Brasil, que era tão boa quanto a linguagem de Portugal. E aí a gente já tinha o aspecto das variações acontecendo no nosso território, tá? Então, uma das coisas que o romantismo defende é essa independência, mas não é radical, como os modernistas de 22 vão defender. A primeira ruptura tinha que ser a linguagem, valorizar a língua falada no Brasil, que também era uma língua portuguesa, mas de qualidade, tão boa quanto aquela que acontecia em Portugal. Então, você aí, Érica, Gabriel, Mayra, né, Eduarda, Jack, a Caroline, todos os nossos alunos que estão acompanhando aí pelo chat do YouTube, parabéns pela resposta, tá? Então, alternativa correta, letra A. Bom, segunda questão, gente, vamos para o modernismo. O professor Wellington lembrou bem essa questão dos 100 anos do movimento, principalmente da Semana de Arte Moderna. Vamos focar. Hoje vamos trabalhar com a prosa, tá? Com o Graciliano Ramos, né? Autor da segunda fase, ele é um modernista, ele é da segunda fase do movimento, conhecido como geração de 30, né? Não se preocupe que ninguém vai lhe perguntar isso, vai ter tudo lá na questão. E uma das possibilidades de você trazer aí a produção dele é o chamado romance da seca, que representa, para os critérios, o neo-regionalismo, né? Que seria o resgate do regionalismo lá do romantismo brasileiro, tá? É uma forma de você pegar as duas coisas, porque eles trazem de volta aquilo que os regionalistas fizeram no século XIX, a cor local, o conjunto de características que pintam a região, como língua, comportamentos, valores, representações geográficas, inovadas. Por quê? Porque aqui, ó, soma-se isso à função da crítica e da denúncia dos problemas que acontecem nessas regiões brasileiras. No caso do Graciliano Ramos, vamos para o Nordeste, já que a literatura nordestina ganha espaço por conta da produção dele e de vários outros nordestinos de qualidade absurda, tá? Então, o estilão do Graciliano Ramos, habilidade 16, ser capaz de identificar o estilo dos autores, né?
Espera aí, tá errando demais aqui. Pronto. Colocar aqui, ó. Estilo, né? Tá aqui o estilo. Conciso, linguagem despojada e seca, regionalismo universal. Aqui? Ah, tá funcionando? Pronto. Regionalismo universal, o homem e a sociedade em constante desequilíbrio, análise social, ó, Machado de Assis misturado com os modernistas, análise social e psicológica das personagens e, gente, ó, olha o expressionismo aqui, fidelidade ao real. Mas não é aquela fidelidadezinha bonitinha que os românticos pintaram, não. É cheio de dramaticidade, tá? Então, ó, quando a gente vai atrás, um romance muito importante. Categoria, ó, dos principais, gente. Vamos ler Vidas Secas, um romance lindo, poético. Um romance que faz você repensar você como cidadão deste mundo, diante da fragilidade, né? E daquilo que a gente chama hoje de aporofobia, o ódio que nós temos às pessoas pobres, né? Em situação desfavorável social. Tem uma família, gente, que vive e padece. Melhor, vive não. Sobrevive, porque aquilo não é vida, né? É uma sobrevivência dramática por conta da omissão do Estado, né? Eles se viram só. E muitos desses fabianos, sim, a Vitórias, dessas cachorras, desses animais maltratados, estão na nossa realidade hoje. É uma ótima intertextualidade em redação. É um romance narrado em terceira pessoa, frases curtas, narrativas, capítulos curtos e não sequenciados, ou melhor, não interrelacionados, né? São autônomos, alternativos dentro desse aspecto. Quando a gente vai atrás do Vidas Secas, ó, é um romance espetacular, modernista dentro da sua essência, traz várias inovações aí. Aí, olha, fala sobre esse processo de construção da denúncia e também se aprimora nas técnicas do romance, né? E aí, olha, as denúncias sérias que o livro apresenta, que é um dos mais lembrados do Graciliano Ramos, é a sociedade, o Estado, que são completamente omissos, né? O Estado e a sociedade parece que tem horror a pobre, não ajuda, não se compadece. A história da empatia fica só no discurso, porque milhares de pessoas estão aí, à míngua, sem ter o que comer, onde morar, não tem trabalho, não tem educação, não tem renda, não tem justiça. Então, é um romance espetacular, um dos melhores livros da literatura. Faço aí a sugestão para que você aí dê um tempinho nesses momentos aí que você tiver e faça a leitura, tá? Nesse trecho aqui a gente tem essa alusão ao Vidas Secas, tá? 2 textos, o Enem gosta de colocar também muitos textos e tem relação direta com a questão. Carta de Graciliano Ramos à sua esposa é o texto 1. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em um cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. E você sabe que os preás é a metáfora da comida. Exatamente o que todos nós desejamos, comida, gente, né? A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono, ou seja, que eu não vá dormir com fome, né? E nem o Fabiano vá dormir com fome. E Padre Zé Leixe pretende que eles nos venham em sonhos, mas no fundo somos como a minha cachorra baleia e esperamos os preás, ou seja, somos pessoas que estamos em fragilidade alimentar. Né? Milhares de brasileiros hoje passam fome. E ó, não é de hoje não, da época do Graciliano Ramos, 1838 o livro foi publicado. Texto 2, uma angústia apertou-lhe o coração, o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras, àquela hora cheiramos... cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Ou seja, ele queria dormir porque no sonho ele conseguiria comer, né?
As declarações de Graciliano Ramos na carta e no excerto do romance permitem afirmar que a personagem Baleia, em Vidas Secas, representa o conformismo dos sertanejos, os anseios comunitários de justiça social, os desejos incompatíveis com os de Fabiano, a crença em uma vida sobrenatural, o desdém por um mundo melhor. É lógico, gente, é o anseio de comida, que é uma questão comunitária, acesso aos alimentos, né? Hoje vivemos numa insegurança alimentar que beira a catástrofe, né? E aí a gente precisa, dentro desse aspecto, dar comida a quem tem fome. Isso é ser justo dentro da sociedade, tá? Então, ó, habilidades que mostram que a obra dele está perfeitamente atualizada. Justiça por comida é aquilo que a gente pede todos os dias, principalmente depois da pandemia, quando a gente teve um aumento da pobreza e da miséria no nosso país, tá? Vamos para a última questão, que nós só temos 5 minutos para a gente terminar aqui, teoria literária. Todos sabemos que a arte não é a verdade, ela representa a mentira, que nos faz perceber a verdade. Assim disse Pablo Picasso. Salvador Dalí, representou aí o anjo caído lá da obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Representou da forma que ele acha que tem que ser. Muitas vezes a gente representa de forma ficcional, mas outras vezes, como Graciliano fez, ele pode até trazer o lúdico, né? Esse aspecto metafórico, essas imagens, mas a intenção dele é discutir a literatura. A literatura tem funções, porque ela tem aí sim serventia. Uma das funções que a gente acabou de ver com Graciliano Ramos foi essa, a função social, onde a gente vai encontrar a natureza fazendo com que os leitores se tornem conscientes dos problemas que estão sendo relatados. Isso tudo por quê, gente? Porque eu preciso fazer você refletir. Gente, você é um universo pensante. E nesse processo de reflexão, você pode agir. Já dizia, olha, o Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz, eu não serei o poeta de um mundo caduco e não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida, ou seja, ele está preso ao presente. Olha aquele memezinho que circula nas redes sociais. Ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo tem que ser empático, porque ele diz no final, o tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, para que serve a literatura, gente? Para chegar a esse processo de denúncia e de reflexão social. Vamos lá ver o que é que um teórico de literatura diz. Chega um momento em que a tensão, eu e mundo, se exprime mediante uma perspectiva crítica, imanente à escrita, o que torna o romance não mais uma variante literária da rotina social, mas o seu avesso. Não é só aquela questão de diversão, é aquela questão que a literatura acabou de ver, refletir e denunciar. Logo, o oposto do discurso ideológico do homem médio. O romancista imitaria a vida? Sim. Mas qual vida? Aquela cujo sentido dramático escapa a homens e mulheres entorpecidos ou automatizados por seus hábitos cotidianos. A vida como objetivo de busca e construção, e não a vida como encadeamento de tempos vazios e inertes. Caso essa pobre vida-morte deva ser tematizada, ela aparecerá como tal, degradada, sem áurea positiva, com que as palavras realismo e realidade são usadas nos discursos que fazem a apologia conformista da vida como ela é. A escrita da resistência, a narrativa atravessada pela tensão crítica, mostra, sem retórica nem alarde ideológico, que essa vida como ela é quase sempre o rameirão de um mecanismo alienante, precisamente contrário da vida plena e digna de ser vivida. É nesse sentido que se pode dizer que a narrativa descobre a vida verdadeira e que esta abraça e transcende a vida real. A literatura, como ser de ficção, resiste à mentira. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral como um lugar da fantasia, pode ser o lugar
do verdadeiro mais existente. Olha aí como no final o professor da USP, Alfredo Bozi, diz que a literatura serve para aquelas duas coisas que a gente colocou, denunciar e fazer você refletir em torno dessa realidade, tá? O conceito de resistência expresso pela atenção do indivíduo perante o mundo adquire perspectiva crítica na escrita do romance quando o autor rompe a superfície enganosa da realidade, forja um realismo rente à vida mesquinha, é neutro ao figurar a vacuidade do presente, conserva o discurso positivo da ordem, consegue sobrepor a fantasia à verdade. E aí, gente, o que é que você acha aí? Vamos lá, gente. Nós temos aqui alguém respondendo, ninguém respondendo. Vamos lá, gente. A resposta, gente, é romper aí essa superfície dizendo que aquilo dali é ficção, né? Não é ficção, é a realidade, né? Não é uma realidade enganosa, fictícia, é uma realidade construída dentro do aspecto social, tá bom? Então, dentro desse aspecto aqui, dentro desse aspecto aqui, gente, trouxemos 3 pontos importantes do contexto aí da literatura na competência 5. 2 escolas muito significativas, revolucionárias dentro dos seus conceitos de mudança e transformação, que foi o romantismo e o modernismo, e ainda a gente trouxe, questões de contexto literário relacionados principalmente à função. Para que serve a literatura? Para fazer você despertar a respeito da realidade, tá bom? Então, nossa revisão de linguagem trouxe para você pelo menos 3 pontos de um conteúdo enorme, né? Se você já tiver uma noção de que a literatura é muito importante, você vai para a prova para tirar 10, gente, ou 1000, sei lá quantas notas você vai ter. Obrigada, gente. Ó, aqui o pessoal dizendo que a aula está ótima. Beleza, professora Marília. Show de aula aí, parabéns, tá certo? Parabéns. Tá bom? Tá. Esses conteúdos realmente a professora Marília tem razão, não é? Porque vocês sabem o seguinte, que cada, vamos dizer, área do conhecimento, né, cada matéria, não é? Tem aqueles assuntos que geralmente são os mais cobrados. E na literatura, que ela destacou, o romantismo se destaca, o modernismo é disparado, o assunto mais cobrado de todos é o modernismo, né? Sobretudo o segundo tempo modernista, não é? E não podemos esquecer também o conceito de literatura, né? Para que serve, tá certo, a literatura, né? E não esquecer também, eu acho que, não sei se ela já explorou, pode vir a explorar, o Machado de Assis, né? O realismo, tá certo que tem como figura principal Machado de Assis, até porque vestibular, Enem, sem questão sobre o Machado de Assis, não é Enem, tá certo? Não é vestibular, dada a importância do Machado de Assis, não é isso, professora? Exatamente. E o próprio Graciliano Ramos, ele é considerado o substituto do Machado de Assis, porque depois que o Machado morreu no início do século, muitos escritores foram bons, né? Mas ele acabou mostrando o que o Machado de Assis deixou de legado. Análise psicológica, social, impactante, e principalmente aquilo que você precisa saber, quais são os efeitos dessa sociedade na mente das pessoas, né? Beleza, então. Professora, tá certo? Você vai sair agora desse estúdio, vai para o estúdio aqui ao lado, participar do Bora Papear com a professora Ildalene Pinheiro, tá certo? Então, obrigado e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Até mais. Beleza! Tivemos aí a professora Marília Ferreira trazendo conteúdos de linguagens, não é? Aí vocês sabem que linguagem, gente, abarca um universo enorme, né? Nós temos a literatura, que ela destacou aí, não é? Nós temos o que mais? Gramática, aspectos gramaticais. Nós temos artes. Nós temos educação física. Então, não é à toa que é a área do conhecimento com maior peso, né? Peso 5. Peso 5, imagina isso daí. Tá bom? Para todos os cursos, né? Para todos os cursos, né? Não sei se vocês acompanharam aí o pessoal que fez o Enem 2021. As inscrições terminaram no dia 1º, né? Começaram lá no dia 28, né? 28 de junho, né? E terminaram agora no dia 1º, tá certo? De
junho, né? O resultado já sai no próximo dia 6, dia 6, já sai o resultado, não é? E as matrículas começam, tá certo? Se eu não me engano, de 13, tá bom? A 18 de julho. Então é tudo agora, tá certo? Rapidinho. Vamos para o Bora Papear. Solta a vinheta aí, por favor. Chegamos, bora papear agora com a professora Marília Ferreira. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, professora Idalene. Seja bem-vinda, Alicia também, que está aqui presente com a gente. A Alicia, que é a filhinha da professora Marília, que também está ao vivo aqui nos acompanhando. Marília, hoje você trouxe o modernismo da literatura brasileira para os alunos na competência 5. De fato, a gente observa, né, ao longo dos anos que você analisando as provas, que o modernismo é o foco ainda principal da literatura no Enem. Então, você falou uma questão que o Jack ficou em dúvida, não foi, Jack? Se realmente era a letra A com relação ao realismo, a realidade das obras. Aí eu queria que você ocupasse esse espaço para acrescentar algo mais sobre esses romances neorrealistas da segunda geração do modernismo. Muito bem. Olha, quando eu selecionei hoje os conteúdos, né, essa semana para essa live, eu pensei muito nessa questão aí relacionada àquilo que pode ser pertinente, né? Essa questão social. O romantismo trata aí em alguns momentos, porque denuncia meio que de forma idealizada, mas é a partir do pré-modernismo no século XX que a gente vai encontrar aquela força. E dentro do modernismo da geração de 30, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, todos esses autores são muito categóricos em trazer essa realidade de forma explícita, né? Na tentativa, é claro, de fazer com que a sociedade se engaje na causa, né? De transformar. E eu acho ainda muito importante a leitura desses autores, porque eles podem ser trabalhados por vocês na prova de redação, fazem parte do repertório. Nunca se falou, né, professor Idalene, tanto em insegurança alimentar depois da pandemia. São 37 milhões, são 17 milhões de famílias, segundo o Ministério, aí que cuida desses dados sociais. Recente esse dado. Se 17 milhões de famílias no Brasil não têm o que comer, se cada família tem 5 pessoas, você imagine aí 40 milhões de pessoas como Fabiana e assim a Vitória. Exatamente. Passando fome, sem ter o que dar aos próprios filhos. Às vezes se tem a situação indigna de caçar bichos, né, que não são comestíveis para saciar a fome. Então, exatamente. Assim, são obras muito importantes que vocês não podem deixar de perder. E aí realmente o foco nesse realismo, né? É um neorrealismo que aparece com essa questão social. Exatamente, porque até então, o que a gente teve de realismo, que foi lá no século XIX, com Machado de Assis, era um realismo mais voltado para a burguesia, era um realismo mais focado na elite, mais com características europeias do que brasileiras. E esse realismo que foi trazido aí pelos autores da segunda geração moderna é o realismo brasileiro com cara do Brasil, inclusive tinha até encontros desses autores, né? Eles faziam encontros, eventos em que eles se agregavam e compartilhavam dessa realidade e traziam aí para essas obras. Então, daí o nome do neorrealismo. Muitas perguntas aqui no chat, eu estou vendo se o Gabriel perguntando, cai mais literatura brasileira ou não, professora Marília? Se cai mais literatura brasileira ou de outros tipos de literatura, como a portuguesa? A literatura portuguesa hoje, ela é uma literatura que, por exemplo, está trabalhando muito autores contemporâneos, sim. Né? O Mia Couto, por exemplo. Literatura de língua portuguesa, na verdade. São autores que trabalham nesse foco da denúncia das opressões. A diferença, por exemplo, o Mia Couto, ele teve agora recente aqui em Teresina, exatamente. Ele trabalha muito com a questão do refugiado, do drama da guerra, da sociedade que se destrói em torno das guerras civis, já que ele é um angolano e como Angola passou muito tempo em guerra, tem aí um processo muito forte de trabalho em torno. Então, assim, a literatura brasileira tradicional,
vamos dizer assim, a literatura em língua portuguesa feita no nosso idioma, o que mais vai interessar para a gente é a brasileira. Autores como o professor Wellington falou, Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Mas não podemos descartar essa de Queiroz, José Saramago, entre outros autores. Vocês têm ideia, gente? Eu já vi questão dentro da prova do Enem, que era do romance, deixa eu me lembrar, um romance, vou lembrar agora, mas era de um romance inglês. Se eu não me engano, não sei se era Charlotte, era um romance inglês. Eles colocaram um trecho de um romance inglês e fizeram uma pergunta de romantismo, inclusive, entendeu? Então, a literatura não é só a brasileira, mas preferencialmente a brasileira é a que aparece dentro dos textos, tá bom? Depois eu vou me lembrar qual foi a obra, que não lembro se foi a Emily Brontë, mas foi um trecho de uma obra de literatura estrangeira que já apareceu também no Enem. E não é só modernismo, gente. Quando a Marília falou foco no modernismo, não quer dizer modernismo, como vocês ressaltaram, já teve questões de romantismo. Como o André Gabriel está perguntando, o Gabriel André está perguntando também, tem letra de música, professora? Tem, muitas letras, porque a letra de música se enquadraria na habilidade 17. Reconhecer o romantismo na atualidade. E uma letra de música é um texto atual que pode também resgatar características literárias do passado. E como resgata. Queridos, muito papo pela frente, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a Marília pela participação. Muito obrigada. E a todos vocês que estão no chat aí perguntando. Melk, embaixo aqui na descrição estamos colocando os links das salas de aulas online. Você que está assistindo pela TV Meio Norte. Toda sexta-feira, aula com a Marília Ferreira de Linguagem, lá nas salas online. É só acessar na descrição os nossos links e participar dos nossos grupos. Agora é com você, professor Wellington. Beleza, professora Marília Ferreira, dando recado aí de literatura. Excelente, dicas aí que ela trouxe, conteúdos, né? Ela praticamente apontou o caminho para vocês, né? Romantismo, tá certo? Embora ela não tenha dado realismo, mas ela indicou também o realismo. Machado de Assis, não deixem de estudar o Machado de Assis. E o modernismo, né? Ela destacou o Graciliano Ramos, né? Que faz parte do romance social de 30, não é? É a segunda fase do modernismo, a fase de consolidação, chamada também de fase de maturidade. Alguém perguntou aí sobre, tá certo, vamos dizer, essa preocupação social dentro do romantismo. E nós tivemos, né? Se você pega na poesia romântica, a geração condoreira, não é? Vocês vão observar que esses poetas, cujo principal representante dessa geração condoreira, o principal poeta representante foi Castro Alves. E vocês lembram que esses poetas participaram ativamente, né, da luta abolicionista, não esqueçam disso daí. O Castro Alves, inclusive, que era um poeta branco, né, ele se envolveu na campanha abolicionista. Não é à toa que ele ficou conhecido como poeta dos escravos, não é? O poeta dos escravos. Daí também a nossa luta hoje, tá certo, de homens brancos, homens, mulheres brancas, não é? De nós nos envolvermos na luta contra o racismo, não é? Olha que o racismo é uma outra faceta da escravidão, né? É uma outra faceta da escravidão. Não basta a gente, tá certo, vamos dizer, nós sermos contra o racismo. Nós temos que nos posicionarmos contra o racismo. Não é uma luta só dos negros, mas é uma luta da sociedade brasileira de um modo geral, tá bom? Olha, deixa eu falar para vocês, eu acho que eu falei isso no domingo passado, que eu ia estrear na literatura infantil com, tá certo, o meu livro Mimi, a Cachorrinha, que foi um livro que eu escrevi em homenagem à minha netinha. Ela tem 8 anos hoje, né? Mas no próximo dia 5, tá certo? Isso significa terça-feira agora, ela vai completar 9 aninhos. E ela me pediu um livro, né? Não um livro qualquer, mas um livro escrito para ela. Vovô, o senhor não é escritor? E me lançou esse desafio. E eu trouxe algumas fotos para mostrar aí para vocês. Solta aí, Tiago. Olha lá.
Tá certo? O lançamento se deu ali na Livraria Anchieta, na Nossa Senhora de Fátima, né? Em direção a quem vai para a Universidade Federal do Piauí, lotado. Eu acho que foi o lançamento de livro que eu fiz mais lotado, tá certo? A meninada, a criançada compareceu. Olha a minha netinha aí. Olha a minha netinha aí, tá certo? Com o livro. E ao lado a Mimi, não é? Tá certo? É a Isabela. Minha netinha é a Isabela, não é? Muito, muito interessante. Solta mais fotos aí. Nós tivemos mais fotos aí. Olha o pessoal aí. Interessante que eles, vamos dizer, pegavam autógrafo e em seguida eles queriam também, vamos dizer, tirar fotos comigo, com a Isabela, não é? As crianças são muito amorosas, né? São muito afetuosas. Então eu me senti muito abraçado. E sabe quem fez a apresentação do meu livro? Vocês não vão acreditar. Soraya Castelo Branco. Se não a melhor, mas uma das melhores cantoras do Piauí, né? Então foi uma grande honra, tá certo? Ter a Soraya Castelo Branco apresentando o meu livro, né? Olha aí a Mimi, tá certo? Eu fiz aí essa figura, né? O livro também. Então foi uma noite assim maravilhosa. Foi nessa quarta-feira, tá certo? Essa quarta-feira, dia 29 de junho. Mas eu devo fazer lançamento também nessas minhas andanças pelo interior, tá bom?